Fala, pessoal, beleza? Meu nome é Beatriz Boscardini, sou professora orientadora da LS e hoje eu estou aqui com o João Paulo, aprovado no concurso para auditor da Receita Federal, e a gente vai contar um pouquinho da trajetória do João para vocês. O João foi aprovado na posição 236 na classificação final e em 101 na prova objetiva. Então, João, se apresenta para a gente. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Eu me chamo João Paulo, tenho 30 anos, eu sou engenheiro de computação, sou especialista em computação forense e perícia digital. Atualmente eu trabalho no Banco do Estado do Pará e sou casado com a Larissa, que também é concurseira, só que ela é concurseira da área de tribunais. E, bom, esse sou eu, né? Eu comecei... Posso contar um pouquinho? Tu vai dirigir? Como é? Vamos lá, conta como é que foi o início da sua trajetória de estudos pra gente. Tá. Eu, desde muito... Meu avô foi engenheiro da Petrobras, o meu pai trabalhou também na Petrobras, a formação dele é administrador, então desde pequeno eu tinha essa intenção de trabalhar lá e eu sabia que eu ia ter que enveredar para os concursos. Quando eu fui crescendo, eu me formei em 2016. Em 2017, eu entrei no IME para fazer mestrado. Na época, eu tive a brilhante ideia de conciliar mestrado com estudo para concurso. Eu falei, cara, vai dar certo, porque mestrado dura 2 anos, concurso é uma média de 2 anos e um pouquinho, eu vou passar no concurso, ter chamado e sair com um título de mestre. Acontece que eu fazia mestrado em criptologia e defesa cibernética. O meu orientador na época era o tenente-coronel Chechel. E aí, assim, eu falei, cara, eu não estava conseguindo conciliar, é muito puxado o mestrado lá. E eu falei, velho, eu tenho que decidir. E aí o meu pai estava se aposentando da Petrobras, foi uma época que a Petrobras estava em crise, e aí ele falou, meu filho, a Petrobras não é a mesma coisa da época do teu avô, da minha época, eu acho que tu deverias pensar no plano B. E aí eu fiquei pensando, e eu tenho uma prima, que ela é auditora fiscal da Cefa Pará. E eu falei, cara, acho que eu vou estudar para auditor fiscal, porque eu sou formado em TI, e os concursos para TI são um pouco limitados, ao passo que o auditor fiscal aceita qualquer nível superior, geralmente. E aí eu comecei a procurar sobre a Receita Federal, digitei lá concursos bons para fazer, e apareceu a Receita Federal, parece ser assim, a menina dos olhos dos concurseiros da área fiscal. Eu falei, cara, eu vou meter a cara. E eu me desliguei do IME, voltei para Belém, só que eu pensei, cara, até sair Receita Federal eu não posso ficar desempregado. E aí eu já tinha passado para analista da Marinha, era um concurso escada, eu fiz para o Rio de Janeiro na época, era temporário, eu fiquei acho que em 14º na objetiva, mas na prova de títulos eu caí para 26º, chamaram só 24, aí eu fiz de novo, 2017. Em 2018, foi no mesmo ano que eu fui aprovado no IME. Em 2018, eu fiz de novo, fiquei em primeiro lugar na prova objetiva, eu acertei, eu fiquei com 14 pontos à frente do segundo colocado, mas ainda assim, de novo, na prova de título, eu caí de novo, essa tinha sido para engenheiro mesmo, e aí na prova de título eu fiquei em quarto, e eu acabei abandonando o concurso. Aí fiz para o banco do base eu acho que eu fiquei em 230, não cheguei a ser aprovado. Uma semana depois eu fiz do Banpará. Do Banpará eu fiquei em terceiro colocado. E aí eu assumi no Banpará e falei, bom, isso em 2018. Falei, bom, eu assumi em agosto, eu falei, tá, vou tirar uma férias, assim, né, supostamente, até janeiro. Janeiro eu começo para a área fiscal efetivamente. E aí eu comecei em 2019 para a área fiscal, comprei material, comecei a estudar com os amigos. Só que assim, eu não tinha... Eu sempre tive alguma facilidade de fazer prova, mas eu sabia que esse concurso da Receita ia ser outro nível. Só que como eu era muito indisciplinado, eu estudava, parava, voltava, ficava 2 meses, voltava, e dizia assim, não, vou voltar e voltar. Eu nunca deixei de estudar efetivamente, mas eu não estudava direito. Eu ficava 2, 3 meses, aí estudava 3 dias, mais uns 4 dias sem estudar. E eu fiquei nessa pelenga, acreditem, de 2019 até novembro de 2021. Quando deu julho de 2021, eu olhei e falei, cara, eu tenho que pelo menos começar a fazer prova, porque, olha só, 2 anos e um pouquinho, 2 anos e meio, eu não tinha terminado o ciclo básico. Eu falei, cara, eu tô enrolando muito, eu vou fazer pelo menos prova para ver como eu me saio no ciclo básico, porque não é possível. E aí eu fiz um atrás do outro, Cefa Ceará, Cefa Alagoas e Cefa Espírito Santo.
eu não estudei em pós-edital para elas, então eu não estudei as legislações estaduais, eu não estudei as matérias fora do ciclo básico. Mas mesmo no ciclo básico eu fui muito mal. Eu falei, cara, eu não estou nem no ciclo básico. E aí eu falei, cara, não, tenho que me despertar, senão eu vou ser para sempre um concurseiro. E muito embora eu não estudasse com regularidade, eu estava sempre me cobrando, então eu não ficava em paz. Eu falei, não, tem que dar um basta nisso. Aí eu me matriculei numa casa de, sabe, essas cabines de estudo? A minha casa é um lugar muito bom para estudar, mas eu ficava enrolando, assistia jogo, eu fazia tudo menos estudar. Eu falei, cara, na cabine de estudo eu vou estar lá só para isso, é impossível eu não estar. E foi muito bom. Eu passei 3 meses, estudei para a Cefa Pará lá, entrei em novembro de 2021 até março de 2022, quando eu fiz a Cefa Pará. Eu levei corte em auditoria e contabilidade. Aí tá, eu falei, beleza, agora que eu tô pegando no tranco, eu acho que eu vou ter um desempenho melhor. Aí eu fiz a Auditoria Geral do Estado, eu passei em 43, tinha ficado em 11º na objetiva, aí na discursiva eu caí para 43. Depois eu fiz Cefa Manaus eu fiquei em 20º, passei também, mas eu fiz para analista. E aí eu falei, não, agora eu vou estudar para a Receita Federal. Isso acho que era maio de 2022. E aí eu estudei de maio até julho. Em julho... Você ainda você faz Amazonas, né, que você falou também, para analista, né? Analista, foi aprovado. Fiquei em 20º. E aí em maio eu falei, cara, vamos dedicar exclusivamente à Receita. E aí eu estudei de maio até julho, mais ou menos. Aí eu fui fazer Cefas Amapá. A Cefas Amapá eu também fui fazer pelas matérias comuns. Eu não estudei em pós-edital, mas eu falei, como é bem perto do Pará, as passagens são baratas, a gente é vizinho, falei, vou fazer. E aí eu fui bem nas matérias básicas e nas específicas dele, como legislação tributária, eu obviamente fui mal. Mas assim, já deu um gás. Só que o que acontece? De maio até mais ou menos julho, agosto, eu comecei a me sentir perdido na Receita. Falei, cara, eu já estudei tudo, mas eu não era bom com organização, com revisão, eu não era bom, eu negligenciava muito a matéria, eu dizia, cara, eu já sou muito bom em raciocínio lógico, não vou mais estudar. Já sou muito bom nessa matéria, não vou mais estudar. Porque às vezes eu pegava para fazer revisão, errava algumas questões, mas eu dizia, pô, se eu tivesse concentrado, nem errar. Aí eu ficava nessa medida. Auto-engano. Eu me enganava muito, aí eu ficava assim, não, eu tô bem, na hora da prova eu tenho um costume de me sair muito melhor em prova do que em exercício, porque no exercício eu acabo tentando resolver logo, e aí o meu rendimento costuma ser um pouco menor. Então eu me iludia com isso. Quando deu setembro, eu falei, um amigo meu que fez Cefa Amapá comigo, a gente dividiu o quarto lá, ele fez uma reunião com a LS, e aí ele gostou muito, só que ele falou, não vou fazer agora, ele perguntou o que eu achava, eu disse, olha, eu não sei e tal, alguém fazendo seu cronograma. Agora eu vou fazer vou confessar um preconceito que eu tinha em 2019, quando eu comecei a estudar para concurso, que eu vi esse negócio de coach, eu achava que era assim, uma grande perda de tempo. Cara, o pessoal paga alguém para te ensinar a estudar. Incrível como o mundo capota, né? E não, aí, mas eu também tinha essa crença que você tinha também. Eu comecei a estudar em 2015 para concurso, eu fui até final de 2018 sozinha, falando, não, eu monto meu planejamento, tá dando super certo. Eu tive essa mesma experiência que você. Quando saiu um pós-edital do Rio Grande do Sul, eu fiquei 1 mês estudando sozinha, montando meu planejamento, fechei o edital e falei, gente, não aprendi nada. Aí eu falei, ok, preciso correr atrás. Aí que eu fui buscar a LS, aí que o mundo deu a volta para mim também. Incrível, incrível. E eu achava, cara, não é possível, tipo, incrível. E aí tá, né? Um amigo meu, aí um amigo meu que começou os estudos comigo, se chama Jonathan, ele ainda está estudando, ele falou assim, mano, eu entrei para a LS, porque um irmão de um amigo meu aqui de Belém, que ele conhece também, porque ele é de Belém, é coach aí, que é o Paz, esqueci o primeiro nome dele. Fabrício. O Fabrício Paz, ele é irmão do Flavinho, que é meu amigo, a gente joga bola constantemente. E aí, tipo assim, eu falei, cara... Aí eu falei, não, desisto. Eu não aguentava mais saber que eu não estava estudando certo. Entendeu? Eu estava e ficava num ciclo vicioso ali do meu rendimento não melhorar como eu achava que ele deveria melhorar. E eu joguei a toalha. Eu realmente falei, cara, vou fazer o seguinte, não vou fazer esse plano anual. Meu amigo falou, olha, eu fiz o plano anual, é mais barato. Eu falei, não vou fazer o plano anual, vou fazer o plano mensal. Porque se eu me lascar, pelo menos eu só gastei 1 mês. Mas se for bom, beleza, vai me tirar desse status quo que eu tô aqui, ali, preso. E assim, Beatriz, foi uma mudança assim, radical.
Cara, eu não tenho real, assim, eu lembro que eu falava com muita empolgação. Quando fechou o primeiro mês, eu falei, velho, eu preciso desse serviço. E, assim, não é um serviço barato, mas eu acho que ele não é tão caro, ele é um investimento. Para mim, foi razoavelmente preciso, assim, eu falei, cara, eu preciso ter isso, eu preciso continuar. A minha mãe, inclusive, Ruth, ela falou assim, meu filho, eu pago para ti, assim, eu falei, obrigado. E aí ela me patrocinou, né? E eu falei, cara, porque se ela não patrocinasse, eu ia continuar. Para mim, foi uma mudança de água para o vinho. Eu até falava assim, meus amigos, tu faz muita propaganda, tu ganha alguma coisa? Eu falei, mano, eu não ganho, mas assim, eu não sei te explicar como mudou a minha vida. Eu até fazia planejamentos decentes, mas eu não conseguia cumprir, revisão, top, é muita coisa. Nós da área fiscal, a gente vê muita matéria, com muito assunto, muito detalhe, é muita revisão para organizar. Para você fazer isso com perfeição, ou você é um cara incrivelmente, não sei, fora da curva, ou você só se dedica aos estudos. Eu acredito, eu trabalhava. Eu acredito que mesmo a pessoa que só se dedica aos estudos, ela vai ter uma dificuldade de organizar tanta coisa. E, cara, quando eu via vocês atacando os pontos de revisão, caderno prontinho, cara, eu clicava no link, já entrava no caderno, eu só fazia preencher. Eu não sei, assim, é muito difícil. É uma coisa muito louca, assim, cara. Eu olhei assim e falei, cara, que bom. E aí eu não larguei mais. Eu falei, se eu não passar na Receita Federal, eu vou continuar, porque vale muito a pena. Assim. E aí foi isso. E aí eu comecei com outro coach, né? E aí depois quando eu dei eu lembro, cara, em fevereiro, é muito louco isso, né? Em fevereiro eu tava conversando com um amigo, eu tenho 4 amigos na LS, 4 ou 5, eu recomendei 3. E aí, assim, acho que tá tudo contigo, inclusive, a maioria. E aí eu falei com um amigo meu, eu falei, mano, tô tendo problemas aqui com alguma situação. Ele falou, mano, fala com a Beatriz, vê se ela te aceita, né? Eu falei, pô, bora ver. Aí eu mandei mensagem, né? Aí eu só comigo, eu falei, cara, tomara que ela ainda tenha disponibilidade. Ele falou, não, vamos lá e tal. Aí eu falei, beleza, vamos ver se dá certo. E assim, cara, foi uma experiência muito boa. Eu vou te dizer algo que, é claro que eu não vou citar o meu antigo orientador, mas eu vou dizer algo que fez muita diferença para mim, foi o fato de tu me responder, assim, com certa celeridade. O meu antigo orientador demorava 1 dia e pouco, sempre, até no pós-edital. E aquilo me incomodava, até que a gente passou por uma situação lá, e eu falei, cara, tanto que na minha mensagem de gratidão, no meu depoimento, eu te falo, né, a LS é um serviço impecável, e quando ela está associada a um professor orientador muito bom, ela potencializa. Então, assim, eu até falava para minha esposa, assim, falei, amor, graças a Deus pela vida da Beatriz, porque, assim, responde rápido, tu mudou meu cronograma. Eu lembro que no fim tinha uma matéria lá que eu não tinha visto algumas aulas, aí eu te cobrei, aí tu foi com o pedagógico, mudou meu cronograma, caiu 1 ou 2 questões sobre o que tu colocaste. Imagina se tu não tivesse corrido atrás de mudar meu cronograma. Então, assim, fez a diferença. E eu sou muito grato a Deus, assim, grato a todas as pessoas que estão envolvidas, meus pais, né? Especialmente minha esposa, que também me apoiou muito. A gente casou, eu também estava bem low profile, a gente casou em junho. E eu só consegui dar atenção às coisas do casamento a partir da prova da Receita, depois que ela acabou, tipo, fim de março. Então ela ficou ali 4 meses sozinha, organizando as coisas do casamento, e eu só ajudava basicamente financeiramente numa coisa ou outra. Então sou muito grato a ela também, meus amigos. E foi uma caminhada muito cansativa, mas no fim, cara, aí quando eu fiz a prova ali, eu saí da prova com aquela sensação, cara, eu fiz uma boa prova. É difícil isso acontecer, né? Mas eu saí com a sensação, cara, eu tenho certeza que eu fiz uma boa prova. E aí eu, enfim, inseri as informações lá no De Olho na Vaga. O De Olho na Vaga tem alguma imprecisão, né? E na época eu tava, tipo, já tinha várias pessoas cadastradas, eu tava em 55. Aí nossa, eu olhei assim, eu falei, caramba, é isso. Vou comentar algumas coisas aqui, né, do que você falou. Primeiro, estudar para concurso é um projeto da família, né? Então, tua esposa é tão guerreira quanto você, te apoiou aí nessa tua empreitada, tua mãe também, né, que patrocinou sua consultoria ali. Então, é realmente um projeto de família, até que a família toda vai ganhar com isso, né? Então, bem bacana isso. É realmente muito importante esse apoio das pessoas que estão mais próximas da gente, né, nesse projeto. E é o que você falou, né? Assim, às vezes até ser low profile com as coisas de questões de dar para concurso.
Tem gente que acaba sendo low profile com isso também, nem comenta realmente porque as pessoas mais próximas são quem vai apoiar a gente, né? Quem acaba tendo que dar conta da rotina ali enquanto a gente estuda para concurso. Essa questão de delegar também, a questão do planejamento, né? Acaba ajudando bastante, mesmo quem só estuda, porque bem ou mal o tempo que você levaria planejando, você agora leva estudando, né? Então você delega. E demora, viu? Você fazer um bom planejamento demora e desgasta tua mente, porque tu fica querendo saber se está fazendo certo. Então, realmente, é um ganho muito grande. Exatamente. E eu lembro, outra coisa que você comentou, né, o ajuste que a gente fez no teu planejamento ali na reta final, no apagar das luzes. Eu lembro que quando você falou aquilo comigo, eu conversei com meu marido, eu falei, caramba, cara, a gente precisa resolver isso aqui, esse menino tá muito bem. Aí meu marido, cara, a gente vai, né, a gente ali pensou, conversou com o pedagógico, conversou com a equipe, a gente ajustou seu planejamento e falou, pô, cara, esse menino precisa passar na Receita, ele tem que passar na Receita, tem tudo para dar certo, e que bom que deu certo. Então, conta um pouquinho pra gente, né? Uma coisa que é bem bacana, que você falou, você trabalhava enquanto você estava estudando, e muita gente tem essa questão, né? Tipo, poxa, dá para passar para auditor, para um grande concurso, enquanto eu concilio o trabalho com os estudos, com família, com rotina. Então, conta um pouquinho para o pessoal como é que era essa sua rotina de estudos. Então, eu vou só complementar um negócio que você falou ali, daquela questão do desempenho. Eu duvidava muito, vai ser bem breve, eu duvidava muito assim, eu pensava, cara, eu acho que o meu desempenho está muito... Ainda não dá para ser auditor, né? E aí eu cheguei a conversar contigo, com alguns amigos, e ela falou assim, não, faz a prova, teu desempenho está bem. Porque eu questionei isso na época, alguns amigos, na época que ainda dava para mudar a inscrição. E aí esses amigos todos falavam, não, mano, vai para auditor, vai dar certo. Eu falei, não, acho que eu vou fazer analista. Enfim, graças a Deus deu certo. Às vezes a gente... Então, assim, eu tô compartilhando isso na entrevista, porque às vezes você sente assim, né? Tipo, caramba, eu vou fazer um concurso ainda, não vou meter a cara e tu mete a cara e tu é aprovado. Então, assim, mesmo na dúvida, você tá estudando, vai para cima. Então, eu trabalhava e estudava e Deus é muito bom, assim. Eu acordava muito cedo. Às vezes eu mandava mensagem para minha esposa de bom dia, tipo 4:30 da manhã, aí ela... Meu Deus, tu já tá de pé, não acredito acordar essa hora. Eu costumava acordar, eu variei muito, mas a média era tipo entre 4:30 a 5:30. Se eu entrava numa semana que eu estava muito cansado, acumulando cansaço de várias semanas, aí eu tirava um tempo e passava a acordar 8 horas, mas eu compensava durante o dia. Então eu pensava, não, vou acordar um pouco mais tarde, durante o dia eu compenso. Aí eu passava uma semana acordando 8 horas, aí na outra semana já voltava a acordar 4:30, 5:15. E aí eu estudava muito até começar a trabalhar. Graças a Deus, o meu regime de trabalho era de 6 horas também, eu sou funcionário do Estado. Então, assim, eu tinha um pouco mais de tempo para estudar do que quem trabalha 8 horas. Né? E, assim, até nisso, às vezes, você encontra pessoas que te ajudam, entendeu? Eu passei um período de home office. A minha chefe, na época que eu fui aprovada, a Fernanda, ela era muito flexível com o meu horário. Então, ela, tipo, num dia que eu precisava esticar um pouco mais o estudo de manhã para não quebrar, ela deixava eu chegar um pouco mais tarde. Eu saía um pouco mais tarde do trabalho, mas ela dava essa flexibilidade. Então, todas essas coisas colaboraram, entendeu? E é muito difícil, realmente, a gente ficar muito cansado, especialmente quando a gente tem um trabalho que está num dia cheio. E uma coisa que eu aprendi é que, embora seja muito difícil a gente lidar com isso, vão ter dias que a gente vai produzir muito, dias que a gente não vai produzir nada. Vão ter dias que a gente vai produzir só um pouco. Eu lembro que eu apanhava muito com isso, assim, tinha dias... A minha média era de 3 a 4 tarefas por dia que eu planejava, tinha dias que eu fazia uma. Porque, às vezes, era uma tarefa de um assunto que eu não ia bem, tipo, sei lá, uma matéria específica assim, lógico, ou contabilidade. Eu dizia, cara, eu não posso passar para as outras. Eu terminava, mas eu terminava com desempenho ruim. Aí já, pô, fiz 65% desse caderno, eu vou seguir para as outras, não vai fazer sentido. Aí eu começava, complementava, inclusive vou até comentar algumas matérias que o meu rendimento está baixo aí na planilha, mas foi muito alto na prova da Receita, por exemplo, a administração geral foi bem baixa aí, e na Receita eu errei só uma. Fechei a outra, eu fiz 15 de 16, somando as duas administrações, a pública e a geral, porque eu comprei o guia do Andretti, e eu me aperfeiçoei em administração pública, administração geral e TI pelo guia dele, porque eu via nos cadernos da LS que eu estava indo muito abaixo. Então, foi um desafio, só para não me perder, foi um desafio muito grande, é cansativo, mas é possível, e é um projeto de paciência.
eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter paciência. Talvez não fosse agora na receita, mas ia ser no próximo. Uma coisa que é muito importante é não parar. Embora você queira muitas vezes parar. Eu mesmo quis muitas vezes, eu não respirava fundo e prosseguia. Isso aí. Uma coisa que você comentou que eu acho super legal, né? Muitas vezes as pessoas ficam apegadas a esse percentual de acertos. A gente vai compartilhar depois uma planilha dos acertos do João Paulo aqui com vocês. Mas as pessoas ficam apegadas a esse percentual de acertos, tipo, achando que é um feedback. Acaba sendo um feedback de alguma forma negativo. Tipo assim, é um ponto de melhoria que está te apontando ali, né? Um desempenho mais baixo num caderno de questões. Mas o grande diferencial é o que você faz com esse percentual de acertos. Não é só você ter um bom ou um mau percentual de acertos. Aquilo ali não é algo estanque, mas é o que você faz com isso. Então, o João Paulo soube aproveitar muito bem, explorar muito bem esses pontos de melhoria, né? Aproveitar isso realmente como uma oportunidade de evoluir naqueles assuntos. Tanto que, como ele mencionou, uns desempenhos que às vezes ele tinha mais baixos ali durante as metas, ele acabou se aperfeiçoando naquilo, buscando melhorar, sanar essas dificuldades. E aí, na prova da Receita mesmo, ele teve um desempenho bem melhor do que ele tinha ali nos planejamentos, a ponto de ficar em 101 na prova objetiva, né? Ele fez 96 pontos, certo? Isso. João, comenta assim, você notou, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a sua trajetória dentro da LS. Você fez no planejamento regular, né, nosso, né? Você fez o planejamento Prime, que era um planejamento mais de provas mesmo, para o aluno mais experiente, mas com esse viés de praticar ali, de estar rodando em todos os assuntos com maior frequência. Você chegou a fazer 9 metas nesse planejamento, na faixa de 13 tarefas, antes de entrar no pós da Receita, né? No pós da Receita, você fez o planejamento mais completo que a gente tinha, que é um planejamento para quem tem mais disponibilidade de carga horária. Então, você ficou ali naquela faixa de 14 a 17 tarefas durante todo o pós-edital, exceto nas últimas semanas que a gente fez aquele ajuste, né, que foi diferencial para você, que eu te falei assim, João, vou precisar aumentar muito a sua carga horária. Posso? Preciso desse diferencial. E aí, nas últimas semanas, a gente teve 19 e 22 tarefas, né? Mas, assim, falando um pouquinho dessa tua trajetória dentro da LS, o que você sentiu de diferente no pré-edital e no pós-edital? Olha, o pré-edital, ele tem um ritmo um pouco mais ameno, né? E aí, assim, um pouco mais gradual, você consegue fazer as coisas com um pouco mais de calma. No pós-edital é um pouco mais frenético. Só que eu gostei muito. Vou te dizer que eu gostei mais do pós, inclusive. O pré, ele te prepara. O pós, ele te coloca ali num ritmo, assim, é perfeito. Eu acho que essa gradação que vocês fazem entre o pré e o pós foi muito bom, pelo menos para mim. A diferença, assim, eu fiz muito mais questão no pós-edital, né? A gente deixou um pouco a teoria para bater bastante nas questões, isso me fortaleceu muito, especialmente porque quando você entra no pós, entende que você já tem ali uma base sólida, né? Para ser posta a teste mesmo. E o pós-edital também eu achei muito assertivo, de verdade. Assim, acho que a IES acertou muito bem nas coisas que eu precisava aprender, nas coisas que eu precisava melhorar, especialmente em algumas matérias, como administração pública em geral, que foram pontos que eu fui mal, inclusive na prova da Cefa Pará. Não fui tão mal ao ponto de ter sido cortado por elas, mas eu fui mal. E também fui mal numa outra prova, que eu não lembro agora qual foi, nessas duas matérias. E aí, quando chegou eu vi o meu desempenho no sistema da LS baixo nessas duas, assim, né? Eu falei, cara, eu preciso... Então, assim, a diferença foi basicamente no ritmo de estudos, a gente entra no ritmo muito forte. E eu lembro que, às vezes, eu te juro, assim, Beatriz, teve uma semana que eu terminei, era 17, né? Antes de tu fazeres o ajuste. E eu terminei, assim, morrendo no sábado. E aí, quando tu falou, olha, a gente vai precisar botar mais coisa. Eu lembro que eu respirei fundo, assim, eu falei, cara, não sei se eu vou aguentar, mas eu vou dar um jeito. Eu vou ter que aguentar, eu lembro bem disso. Eu pensei, e você falou para mim, bota aí que vou dar um jeito, bota aí. Vou dar um jeito. E eu lembro que eu estava exaurido. É como se eu tivesse corrido, assim, uma maratona de 12 quilômetros e tu dissesse, olha, para te ganhar a medalha de ouro, tu tem que correr mais 5. E eu já estava morto no 12º. Aí eu já falei, cara, respirei fundo e falei, eu vou morrer aqui, mas eu vou dar um jeito. E graças a Deus deu certo, eu consegui, assim, não sei como. Eu lembro que durante a semana eu ia dormir meia-noite, 1h para poder acordar cedo. Mas na sexta-feira eu até falava para minha esposa, amor, sexta-feira eu vou madrugar. Porque aí sábado eu acordo um pouco mais tarde. E aí sexta-feira eu dormia 3, 4h30 da manhã, 5 horas.
no sábado, eu me acordava basicamente a dormir sábado, 5 da manhã, mas valeu muito a pena, foi muito estourado. Uma dica que eu dou para quem está assistindo essa live é procura ter muita sabedoria também com o teu bem-estar. Eu entrei num pós-digital muito maluco e quando basicamente quando eu comecei a ser orientado por ti, assim, no último mês, eu comecei a me permitir voltar a fazer esporte. Claro, com muita parcimônia. Nas semanas que eu estava muito bem, eu olhava e dizia assim, ao invés de eu forçar mais um pouco, eu vou para uma hora de futebol, vou para uma hora de vôlei, e eu posso dizer que o resultado era incrível, assim, eu chegava no outro dia, parece que renovadíssimo para estudar mais, sabe? É como se aqueles 20% que eu deixei de estudar numa sexta, porque eu fui para o vôlei, rendia 70% no outro dia. Era uma coisa absurda. Ao passo que quando eu deixava acumular um dia para o outro, e eu não me dava esse intervalo de jeito nenhum, e eu fiz, acho que uns 2 meses isso seguido, no outro dia eu rendia a muito custo. Eu tinha dificuldade de me concentrar, eu tinha dificuldade de engajar no estudo, porque o meu corpo estava cansado, minha mente estava exaurida. Então, por incrível que pareça, me fez bem. Isso é uma dica que eu dou para meus amigos. Falei, cara, teve semanas que eu não consegui? Teve. Mas as que eu conseguia, nós tendemos, muitas vezes, a cumprir o meu cronograma. Então, agora, vou estudar mais ainda, né? Se eu já cumpri tudo que eu precisava, vou estudar mais. Isso é bom, mas às vezes é bom você dar um break. Porque no outro dia, a tua recompensa chega. Então, nas semanas que eu não conseguia, eu não ia. É consciência. Mas nas semanas que eu estava bem adiantado, eu criava para dizer, não, eu vou. E valeu muito a pena, assim, sabe? Você cuidar do seu bem-estar, da sua mente. E, Bia, eu tive o privilégio a minha prova foi 2 quarteirões de casa. Eu voltei, almocei e tirei um cochilo. Aquele cochilo, juro, aquele cochilo meio tenso, sabe? De perder o horário. Mas eu tirei, eu botei 3, 4 despertadores ali, eu dei uma cochilada, acordei, respirei fundo, fui para a prova. Eu lembro que eu fiz isso no Amazonas, me deu super certo. Eu falei, cara, eu vou fazer isso para Receita. E a minha primeira... E deu certo também, assim, sabe? Eu fiz a prova com muita tranquilidade, graças a Deus. Então, assim, é isso. Eu não lembro nem qual foi a pergunta. Eu acho que eu sou muito prolixo. É bem bacana você comentar isso, porque, assim, uma coisa que eu também fazia, assim, né? Na véspera da prova eu não estudava. Mas isso é algo muito pessoal de cada um, né? Assim, o que você vai fazer que funciona para você? Você faz para você, viu que funcionou? Você repete e você viu que para você funcionava essa questão de ir, tirar um cochilo, dar uma descansada entre uma prova e outra. Para mim, funcionava não estudar na véspera. Tem gente que vai funcionar estudar na véspera. Tem gente que vai funcionar não sair de perto do local de prova. Isso é bem importante, assim, né? Isso funcionou muito bem para você, mas não existe uma regra em relação a isso, né? Eu acho que estudar para concurso, algo que eu sempre digo, né? 2 coisas que você comentou que eu sempre bato nessa tecla. Questão do descanso produtivo, né? O esporte é um descanso produtivo, é um descanso não para o corpo físico aqui, mas para a mente, né? Então, você praticar um esporte ali, ter esse contato social é um descanso importante, né? O descanso também faz parte do treino, é o que você falou aí. Você praticava ali teu esporte, no dia seguinte, teu rendimento, era muito maior, porque você tinha dado aquela oxigenada no cérebro, descansou um pouquinho, interagiu com as pessoas. Isso é importante quando você está numa pressão muito grande, né? E outra questão é esse autoconhecimento ali, de você perceber que algo funciona para você e confiar nisso, né? Confiar nessa sua percepção. Então, funcionou para você no Amazonas, funcionou na Receita, estamos aí colhendo resultado agora com a sua aprovação, com esse teu fundo de tela lindo aí que você está atrás de você. Sim. Esse negócio que tu falou era uma coisa assim que se eu pudesse falar para o João Paulo de 2019, teria sido bem razoável para mim também. O que acontece? Eu me ative muito algumas técnicas dos aprovados, tipo assim, hora líquida, não sei o quê. Eu dizia, cara, eu tenho que estudar dessa forma, porque se funcionou para boa parte das pessoas, eu preciso adotar isso. Nunca funcionou para mim hora líquida, nunca. Eu entendo que funciona para 90% dos aprovados. Para mim, era horrível. Eu ficava ansioso, eu me forçava muitas vezes a estudar quando meu cérebro não estava absorvendo, e isso fazia com que o que eu estudasse eu não absorvia direito. Aí eu achava que eu tinha estudado, não tinha aprendido. Aí no outro dia eu estava... Era horrível. E eu demorei muito tempo, até fim de 2021. Fim de 2021, quase, basicamente 2019, 2020, 3 anos, para desistir de tentar me forçar a usar métodos que não funcionavam comigo. Então, essa é uma coisa que eu diria assim, João, se todo mundo faz, não funcionou contigo, não faz. Entendeu? E aí, isso foi uma pegada muito boa. Por exemplo, essa questão de não estudar um dia antes, eu estudei até meio-dia.
que eu queria pegar algumas decorebas assim, só que eu impus isso também, foi gostar até meio-dia, de meio-dia em diante para descansar. E de meio-dia em diante descansei, saí com a minha namorada, né, porque ela é minha namorada, fomos no cinema, não lembro o que a gente fez, mas assim, eu realmente descansei, isso também foi muito favorável para mim. Bacana. Eu vou compartilhar aqui com o pessoal um pouquinho dos teus desempenhos, tá? Só para dar um feedback aí também. Agora No que eu posso ser pós-edital, você... humilhado. Oi? Nada, tô brincando. No seu pós-edital, você teve 3 metas em atraso, foram atrasos pequenos, ali 1, 2 dias de atraso, mas você foi compensando, né? Você dava aquele gás absurdo para estar sempre em dia nas metas. Foi até nesse contexto ali que a gente começou o acompanhamento, você estava correndo para compensar um atraso. Então, ele tinha os atrasos, mas depois antecipava a meta. O seu desempenho global no pós foi 80%. Então, aqui a gente vai fazer vai compartilhar um pouquinho aqui dos seus desempenhos e vai mostrar, né, como é que foi a diferença do pré e do pós-edital. O desempenho médio do João no pós-edital foi de 80%, e no pré, salvo engano, foi 81%, foi um pouquinho maior. A gente vai confrontar aqui as disciplinas, mas essa questão da variação de desempenhos para mais no pré-edital, no regular, é extremamente normal, né? Porque no regular você às vezes pega questões de uma banca que é menos exigente, você está num ritmo de estudo mais tranquilo, né? Você tem mais tempo para sanar as suas dificuldades. Então, no pós-edital, a gente tende a ter uma pequena queda, de fato, nesses desempenhos. E a gente vai mostrar matéria por matéria aqui como é que foi essa evolução do João. Então, até a própria abordagem da banca, né? Então, a abordagem do FGV em algumas disciplinas é mais pesada, então é natural que caia aquele desempenho, mas sempre a gente tem que lembrar que o concurso é uma competição, né? Então, a gente sempre vai olhar no comparativo. Então, apesar da queda, ele se manteve acima da média, como a gente já comentou aqui nessa entrevista dele, né? Ele soube explorar muito bem esses pontos de melhoria. Então, nenhum desses desempenhos aqui ficou engessado nisso. Em todos os momentos, ele estava buscando se aperfeiçoar, buscando realmente aprender com os erros dele, e isso com certeza foi essencial para que na prova ele tivesse um desempenho melhor ainda e conseguisse esses 96 pontos. Então, compartilhando aqui. Cadê a tela? Calma aí. A tela resolveu com quem entrar. Entrou, agora entrou. Então, mostrando aí os desempenhos dele. Em contabilidade geral, a gente teve uma queda aqui no pré-edital, ele estava na faixa de 78% e depois no pós 72%. Contabilidade da FGV a gente sabe que é uma matéria super desafiadora. Em administrativo ele manteve o desempenho. Em constitucional, tributário, raciocínio lógico, TI e auditoria, ele melhorou o desempenho dele aqui, ó. Em TI ele teve uma melhora bem expressiva, né, de 73 para 81. Raciocínio lógico, uma melhora também legal, de 79 para 83. Em tributário, uma melhora também bem bacana, para 85%. Em constitucional também, 5% de melhora. E aqui em estatística ele teve uma pequena piora, né? Mas também a gente sabe que estatística é uma matéria extremamente desafiadora. Aqui, como falei, é comum, né? Essa questão de cair o desempenho um pouquinho. Então, comércio internacional, previdenciário, legislação aduaneira, nas matérias específicas da Receita, né, João? Você teve uma pequena queda, que legislação tributária federal também é uma pequena queda aqui nos seus desempenhos, mas sempre mantendo desempenhos muito bons no pós-edital, tá? Ótimos desempenhos. Essas disciplinas aqui não vieram no pós-edital, matemática financeira e análise das demonstrações não vieram. E essas outras aqui que entraram no pós-edital, né? AFO, entrou no pós-edital, teve um desempenho muito bom. Contabilidade pública também, ainda mais que não é uma matéria típica de área fiscal, né? Então a gente tem um desempenho bem bacana aqui. Aí a administração geral e pública que ele comentou, né? Que ele fez ali o intensivão dele, deu super certo, ele teve um desempenho ótimo na prova. Então a administração geral, a média dele aqui no pós-edital era 65%. Em pública ele era muito bom, estava com 83%. E economia e inglês ali também ótimos desempenhos, somando aqui o total de 80% de média, né? Então, esses eram os desempenhos aí do João. Quer fazer algum comentário sobre isso, João? Não, assim, só reforçando, né, essa questão de TI, administração pública, administração geral, especialmente a administração geral, porque a dificuldade que eu tinha é que tem muito doutrinador, e diferente das outras matérias, que tu consegue cortar as questões pelas alternativas que estão explicitamente erradas, a administração geral, todas as alternativas têm frases completamente possíveis. Isso é verdade.
Aí você vai acertar porque você precisa saber exatamente o que aquele cara falou. Então, assim, todas elas são lógicas, são corretas. Se você fizer uma análise ali da vida real, elas se aplicam perfeitamente. Mas o que o fulano falou é uma delas. Então é pura declaração. Qual dessas foi o que ele falou aí? Então eu tive muita dificuldade com isso. Aí foi que eu fiz o intensivão, né? Eu comecei a bater muito em cima. Fiz cadernos de questão à torta direita de administração pública geral e TI. E graças a Deus deu uma melhorada, realmente. E nas outras matérias também, assim, no prédio e tal, quando eu vi que estava um pouquinho abaixo, eu falei, não, vou dar um gás. Isso é bacana também, é outra coisa que eu sempre falo, né, para os alunos, essa questão de você prestar atenção ali, né, nas suas dificuldades. A meta, ela vai te dar um norte muito importante do que você precisa fazer, ela vai organizar o grosso do seu planejamento, mas você precisa se perceber, né, você precisa sentir as suas necessidades e explorar isso. Então, não se ater só ao que está na meta e dar por suficiente, né? Sempre buscar ali, poxa, a meta vai te mostrar, a meta dos seus desempenhos vão te mostrar essas oportunidades de melhoria. É você saber explorar isso da melhor forma, complementar com uma bateria de questões, fazer um intensivão ali como o João fez, em administração geral, buscar ler uma teoria a mais, buscar um entendimento diferente, enfim, é você achar meios, né, que funcionem para você de suprir as suas necessidades, né? Então, agora falando um pouquinho da sensação pós-prova ali, o João falou que saiu da prova assim, com aquela sensação de que tinha feito uma boa prova, né? Mas e a sensação depois de ver o resultado, João? Assim, 2 momentos, né? Quando teve o resultado da objetiva e depois o da discursiva. Conta pra gente. Sim, bora lá. Quando saiu da objetiva, eu vi que eu tinha ficado em 101, né? E aí eu fiquei muito feliz. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu falei, velho, tipo assim, são 699 vagas, se eu não me engano, contando o cadastro de reserva, né? E eu estava em 101, com uma nota muito boa. Foi um misto de sensação, assim, esse concurso ele tem sido muito louco, assim. Eu tinha ido muito bem e eu sabia que na discursiva eu não tinha ido mal. E aí, assim, Vamos lá, vou ser bem sincero. Houveram algumas anulações, dessas anulações eu perdi 3 questões. Tipo, uma mudou o gabarito, eu tinha acertado, a outra anulou, eu tinha acertado, e uma outra que anulou também tinha acertado, assim, no saldo, mas também mudou o gabarito de uma que eu tinha errado para o meu gabarito que eu botei. No saldo total, eu acabei perdendo um ponto, digamos assim. Mas ainda assim, continuei lá, terminei em 101, né? Então, assim, ainda estava muito feliz. Na discursiva, eu vou compartilhar a minha experiência, né? Eu tinha comprado um curso de uma casa famosa de discursiva, não vou falar qual é. E, assim, a professora, ela virou assim, eu devo ter esse vídeo ainda, ela fala assim, olha, sejam muito objetivos na FGV. Ela não gosta que vocês falem muito, porque, pensa assim, o examinador já está cansado, eu levei isso para a prova, e foi o meu erro. O examinador já está cansado, então ele vai ver lá que tu está respondendo com muita informação, ele vai te penalizar. Agora, quando ele pergunta o negócio e tu é objetivo no ponto, direto ao ponto, é muito positivo. Eu achei perfeito esse conselho. Aí eu fui com esse pensamento. E aí, na hora de fazer a prova, eu respondi tudo com muita objetividade. Pode isso? Pode, por causa disso. Ponto, acabou. E aí, assim, um desabafo, né? Teve uma questão que ele fala assim, ele pergunta se a fazenda pode constituir o crédito mesmo com a exigibilidade suspensa. Mas é mais ou menos isso. E assim, pode, né? O que ela não pode é exigir, mas ela pode constituir para não chegar à decadência e impedir que ela constitua futuramente. E aí eu escrevi. E aí, na hora de passar limpo, tá no meu rascunho isso, na hora de passar limpo, eu falei, cara, eu não preciso citar a decadência, já falei muita coisa, se eu não for objetivo, eu posso perder ponto. Aí eu não citei, na hora de passar a limpo, eu não passei. E todas as outras, eu levei esse pensamento para todas as outras, eu fui muito objetivo, sim, por causa disso, não, por causa daquilo. Quando saiu o resultado da discursiva, eu estava esperando ali entre 40 e 45 pontos, eu fiquei com 30, certinho. Eu falei, meu Deus. Só um adendo, houve um corte de 41% dos candidatos na discursiva da Receita Federal. Tipo assim, cara, 41%. Aí, assim, na hora eu fiquei, mano, como eu fiz 30, eu tinha que estar entre 40 e 45.
E aí eu comecei a ver, tipo, basicamente, conclusão do grupo dos aprovados. Quem foi um pouco prolixo se deu bem, porque independente de você ter sido prolixo ou não, se você colocou a palavra que estava no espelho, eles estavam dando ponto. E aí, inclusive nessa questão da decadência, que foi o que mais me doeu, eu perdi 5 pontos, justamente por não ter escrito sobre a decadência. Entrei com recurso, mas disseram, olha, você tinha que ter estado a decadência. E tá no meu rascunho que eu tenho em casa, escrito decadência. Só que eu não passei para não ser prolixo. Me custou 5 pontos. Eu saí de 101, eu estaria hoje, se eu não me engano, em 120 para 236. E aquilo foi muito difícil de engolir para mim, sabe? Eu falei, cara, eu estava no meu rascunho, bastava eu ter passado a limpo. Mas eu lembrei daquele pensamento. Conclusão. Foi muito pesado para mim, assim, foi um choque. Eu demorei, assim, acho que uma semana para aceitar que eu entreguei 5 pontos de bandeja e saí, assim, de uma posição muito melhor para a posição que eu estou. Mas com o tempo a gente vai se consolando, né? Foram 699 vagas, eu fiquei em 236. No último concurso chamaram 545. Então, assim, eu falei, cara, não foi tão ruim. Quando você pensa que dos 10 primeiros colocados, se eu não estou equivocado, 4 caíram na discursiva. Cara, assim, os 10 primeiros colocados. Então, assim, eu comecei a falar, não, vamos pensar pelo lado positivo, né? Eu poderia ter levado corte. Assim como eu tenho amigos que levaram corte na discursiva depois de terem feito um objetivo impecável. Então, assim, foi um dar ali para a gente ver que mesmo na vida do aprovado tem seus altos e baixos, né? Então, assim, no fim das contas, eu sou muito grato a Deus, né, por ter me permitido trilhar esse caminho. Muito grato aos meus pais, Ruth e Deodato mesmo. Muito grato à minha esposa, Larissa, aos meus grandes amigos, em especial ao Jonathan, que começou essa carreira comigo. A gente começou esse sonho em 2018 e efetivamente iniciamos em 2019. Ele ainda está estudando, né? É aluno da LS, do Fabrício. E a todas as pessoas que estavam envolvidas, e sinceramente um agradecimento muito especial à LS. Eu falo para meus amigos, assim, eles até falam, mano, de tanto que tu fala, eu vou entrar. Eu falo, mano, entra. Tipo, a LS virou a chave de uma forma que, se eu contasse pro meu eu de 2019, o meu eu de 2019 ia olhar pro meu eu de hoje e ia dizer, velho, você tem certeza? Ia dizer, mano, que é aprovado da esse. Então, tipo, sim, mudou muito a chave. Melhor argumento que esse não tem, né? É real. E eu vou ser muito sincero contigo, Beatriz, assim, não é fazendo uma propaganda de vocês, até porque eu nunca ganhei nada, assim, da IS. Assim, incentivo, né, para fazer propaganda. Que não é um excelente serviço, né, que vocês prestaram para mim. Eu posso te dizer que acho que eu fiquei 6 meses na IS, eu entrei em novembro, né? Fiquei 5 a 6 meses na IS. Eu posso dizer que a minha evolução foi, assim, o que eu teria evoluído em 1 ano e meio sozinho, tranquilamente. Porque eu não conseguia organizar a revisão, não conseguia organizar assuntos que como eu te falei, que eu achava que eu estava mandando muito bem, então não estudava. Aí vinha nas metas de vocês, que eu era obrigado a estudar. Aí, às vezes eu chegava e dizia, caramba, esse assunto foi bonzão, caramba. Aí eu via lá fazer 71% no caderno. Aí eu via um monte de coisa que eu tinha esquecido. Eu falei, caramba, caíram na prova. As coisas, né? Cara, parei de negligenciar, eu parei de postergar, porque eu me sentia cobrado, dizia, caramba, eu tô atrasando meta. Era muito comum eu virar e dizer assim, amanhã eu compenso. E eu ia acumulando compensações que nunca chegavam. E quando eu tinha o sistema da LS gritando em vermelho lá que eu estava atrasado, aquilo me incomodava muito, dizer, não, preciso estar em dia. Aí eu começava. Então, assim, cara, planejamento, impedir de eu ficar postergando, procrastinando, acerto nos meus pontos fracos, me obrigar a estudar assuntos que eu achava que eu estava forte e eu não estava. Foi muita coisa, foi muito benefício que a LS trouxe para mim em 5 meses e realmente, se eu pudesse voltar no tempo e tivesse que escolher um dos vários conselhos que eu daria para mim, se eu tivesse que escolher um, seria, João, entra na consultoria. Comece seus estudos entrando na consultoria. E isso foi fortalecido por discursos de várias entrevistas de aprovado que eu vi, falando a mesma coisa. Inclusive, o primeiro lugar da Cefa Pará falou isso. Eu não sei se ele era aluno da LS, mas ele falou, olha, eu teria entrado numa consultoria antes. E o Pifado também falou isso, o famosíssimo Pifado. Uma das caixas de resposta dele, ele falou, galera, se eu desse um conselho para mim mesmo, seria entrar numa consultoria antes. Então, assim, para você que tem condições, ou se você não tem, mas dá para se apertar um pouquinho, o cara entra, nem que seja num pós-edital da vida, para te ter uma experiência, faz um mês,
vê se tu te adequa. Para mim foi um diferencial gritante. Então, assim, muito obrigado. E, cara, assim, sem palavras, realmente. Valeu cada centavo. A equipe toda da LS fica muito feliz com esse feedback, com certeza, né? E com a sua vitória, principalmente, né? Que é o nosso objetivo, no fim das contas. João, para a gente encerrar, então, aqui essa nossa conversa, aqui, que está sendo um prazer compartilhar com o pessoal a tua história. Se você pudesse dar para o pessoal, além de entrar para uma consultoria, né, uma dica de ouro, algo que tenha sido essencial na sua aprovação, o que você diria aí para o pessoal? Caramba, tá. Além de entrar numa consultoria, caramba, Beatriz, se eu for para resumir em gerenciem com muita sabedoria o ritmo de estudo de vocês com o descanso, tanto descanso físico como mental. Gerenciem com muita sabedoria o ritmo intenso de estudo, e eu sei que é intenso, com um momento de lazer e descanso, para vocês não... Imagina que você está se preparando para uma maratona terrível, a prova da Receita foram 8 horas e pouco de prova, né? Ou mais, não lembro agora. Imagina que você está se preparando para uma maratona. É claro que você tem que treinar pesado e correr todos os dias, mas se você só correr e nunca descansar, o teu corpo vai chegar lá muito atrás dos seus oponentes. E o que me ajudou foi conseguir, e eu só consegui fazer isso no último mês, nos últimos 45 dias. Eu demorei. E essa é a minha dica de ouro. Não negligencie o teu descanso, o teu repouso. O bem-estar da tua mente é essencial para o teu corpo e para a tua mente trabalharem favoráveis para ti no dia da prova. E confia em Deus, né? Sim, você que tem fé, confia em Deus, que Ele tem o melhor para a gente. Show, João. João, obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Foi um prazer conhecer um pouquinho melhor também dessa trajetória de sucesso. E estamos aqui, né, com essa entrevista comemorando sua aprovação, que você até falou que ficou triste aí de ter caído das posições, mas o que importa é que você está dentro e futuramente, logo mais, você vai ser auditor da Receita Federal. Então, Amém. prazer. Obrigada aí a quem acompanhou a entrevista. E é isso, pessoal. A gente se vê aí na próxima. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, Beatriz.